Muito bem, sinto que hoje não vai caber, né? A gente fica muito feliz de ver vocês aqui mesmo nessa altura da noite, dispostos para a gente ter esse tempo aqui. E da mesma forma que foi ontem, quem esteve viu, vai ser um tempo bem informal e que vocês podem fazer perguntas. A gente tem até às 11 horas, então se forem fazer perguntas, façam perguntas diretas, né? E o Ronaldo, eu sei que ele vai responder diretamente também. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Todos vocês devem conhecer o Ronaldo. O Ronaldo é o Papa de Missões aqui no Brasil. A gente respeita muito o Ronaldo Lidório. Não tem como estar perto dele e não se apaixonar por missões. Então, assim, só da gente estar aqui, a gente já se apaixona por missões. Obrigado pela sua vida, Ronaldo. Obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Joia, prazer, gente, viu? Boa noite a todos. Vamos conversar um pouco, não é? E o tema que a gente escolheu aqui para hoje, eu acho bem pertinente pela fase que a gente está vivendo, né? A gente está uma semana antes aqui das comemorações, na verdade já começaram, mas em que se comemoram os 500 anos da Reforma Protestante. E eu acho muito legal como o Ronaldo relaciona, ele tem estudado bastante sobre isso recentemente, inclusive, né, Ronaldo? Exatamente. Esse ano especificamente, não é? Como ele relaciona os 500 anos da Reforma Protestante com as missões. Eu acho muito interessante a abordagem dele, a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Então, se você tiver perguntas sobre isso, já vai pensando aí para poder falar. Eu faço as básicas aqui, depois vocês ajudam a desenvolver o assunto. Então, Ronaldo, pensando então, 500 anos, 1517, como andavam missões nessa época e o que a Reforma Protestante fez para o movimento missionário, como eles enxergaram o que estava acontecendo e a revolução que precisava acontecer para que as missões voltassem a ser relevantes? Nós precisamos entender que no século XVI, não apenas os cristãos eles eram perseguidos quando proclamavam mais abertamente o Evangelho, mas houve especialmente um resgate da centralidade da Bíblia na vivência da igreja. Então a Bíblia ela era refutada para uso, estudo, compreensão apenas dos sacerdotes da Igreja Católica Romana. Para vocês terem uma ideia, então a Bíblia estava em pouquíssimas línguas no século XVI. Depois deste tempo da reforma, por iniciativas evangélicas ao redor do mundo, a Bíblia hoje se encontra em mais de 2.300 línguas em todo o mundo. Então houve realmente um resgate da centralidade da palavra de Deus na vida e na vivência da igreja. Junto a isso, houve também um despertamento. Nós costumamos até enfatizar que a Reforma Protestante foi um reavivamento teológico, um reavivamento espiritual e também missionário. É interessante que a visão missionária foi se perdendo com o tempo até então, né? Por isso que ela veio ser resgatada. Os cristãos primitivos acreditavam que a grande comissão era só para o primeiro século. Isso foi se perdendo? Confirma essa informação? Isso foi se perdendo, especialmente a partir do quarto século. Então, no momento em que ser cristão passou a ser algo muito bem visto no império, até mesmo um pré-requisito para você ter um bom emprego, uma promoção, um rendimento, então todos passaram a ser cristãos e perdeu-se, junto com a centralidade do Evangelho também, perdeu-se aí a própria fundamentação do que é ser crente, ser cristão no Senhor Jesus. Isso foi resgatado com a Reforma Protestante. Eu poderia até esclarecer um mito, porque alguns, até mesmo acadêmicos, teólogos, têm falado nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, que a Reforma Protestante matou a obra missionária transcultural, que os reformadores eles não tinham uma visão, uma compreensão bíblica de missões, especialmente missões para todos os povos, missões transculturais, e realmente é um grande engano. Até mesmo o missiólogo Gustav Werneck, ele chega a afirmar que com Lutero e Calvino perdeu-se a ideia de missões. É um grande realmente equívoco, e o equívoco está nesse ponto. De fato, os reformadores entenderam que o mandato apostólico cessou no primeiro século, mas não o mandato missionário. E aí está a confusão. Eles entenderam que apóstolos, reformadores pensavam assim, eram apenas os 12 e Paulo, mas o mandato missionário realmente era para toda a igreja e por todas as gerações. Tanto é que Calvino, para citar um dos 4 reformadores principais, Calvino ele transformou Genebra, a sua cidade com 20.000 pessoas, em um polo missionário sem precedentes na história do cristianismo até então.
A gente comemora 500 anos de reforma e a gente acabou de comemorar, já faz tempo, né, 17 anos, mas 500 anos de Brasil. O que a reforma protestante significa para o envio de missionários para o Brasil? Quando a gente fala aí de Calvino e dessa turminha aí que começou a trabalhar com missões, eles já pensavam no novo continente ou eles pensavam mais no velho continente mesmo? Não, de fato, a reforma protestante, os reformadores pensavam em todo o mundo. Por exemplo, os moradores cristãos reformados de Genebra, cidade pequena naquela época, com 20 mil pessoas, eles chegaram a enviar em um só ano, 1562, chegaram a enviar 142 missionários transculturais para a França em um ano. Se nós fôssemos comparar Genebra com 20 mil habitantes, com o Brasil evangélico com 20 milhões de habitantes hoje, nós precisaríamos enviar em um ano 142 mil missionários para nós nos equipararmos ao movimento reformado do século XVI. Então houve realmente um boom naquela época. Apenas para mencionar que a França, depois de 10 anos de trabalho missionário reformado, passou de 5 igrejas evangélicas reformadas para 2.000 igrejas evangélicas reformadas. E curiosamente, 2.000 igrejas com 2.000 escolas. Olha só. E o Brasil? O Brasil recebeu missionários. Naquela época é bom nós relembrarmos que os reis católicos, reis de Portugal e da França, eles dominavam os mares com as suas esquadras e havia uma proibição aí normativa de que os protestantes não poderiam sair da Europa para o restante do mundo, especialmente o Novo Mundo. Furando esse bloqueio, em 1555, aí um pouco de divergência de data, 2 anos a mais ou a menos, mas Calvino envia os huguenotes para o Brasil, chegam ao Rio de Janeiro, pregam o evangelho, fazem cultos evangélicos reformados no Rio de Janeiro e começam a evangelizar os indígenas Tupinambá. Só que sem aquele preparo, sem conhecimento de língua, cultura, essa coisa toda, é como se fosse trabalhar com até um alienígena, não é? Alguma coisa para eles, uma coisa totalmente desconhecida. Mas eles escrevem uma carta a Calvino no final de 1555, dizendo que não estavam tendo sucesso em comunicar com os indígenas, pedem reforços, e em 1556 os reformadores, eles enviam de Genebra 2 pastores ordenados e 11 leigos voluntários para pregar o evangelho aos Tupinambá aqui no Brasil. Então houve realmente uma explosão missionária. Não realmente teve muito sucesso comunicacional esse trabalho com os indígenas, mas houve realmente um pensamento missionário naquela época. São os huguenotes? Huguenotes. E qual foi o destino deles? Foram martirizados, perseguidos. Houve aí bastante controvérsia aí sobre o destino de 2 deles, sobre os quais nós pouco sabemos até hoje, mas permaneceram no Brasil pouquíssimos anos, mas deixaram aí uma marca missionária. Que interessante. Pronto, gente, esse é o tema. Agora eu quero que vocês nos ajudem aqui a desenvolver. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, chega aqui na frente, por favor, fala no microfone, seu nome e a sua cidade. Meu nome é Daniel, sou de Volta Redonda. Ronaldo, no seu livro Introdução à Antropologia Missionária, você fala sobre a diferença entre evangelização e catequese. A gente está falando até a respeito sobre a reforma. Você acha que hoje muitos métodos de evangelismo têm usado o modelo catequético do catolicismo? Veja bem, no século XVI, antes da reforma, na pré-reforma, até mesmo no século XV, o que a Igreja Católica Romana fazia era a catequese. A catequese é fundamentada em 3 ações específicas. Primeiro, é a centralidade da Igreja e não do Evangelho. É a centralidade do sacerdote e não de Cristo. E é a centralidade dos símbolos da Igreja e não dos símbolos bíblicos. Essa é a diferença básica entre catequese e evangelização. Com a reforma protestante se resgatou a evangelização. Esses pontos, sobre eles e outros 7, o Lutero ele fala abundantemente, e a pergunta que se levanta hoje é: como está a Igreja Evangélica Mundial, e mais especificamente, como está a Igreja Evangélica Brasileira, ela se encantando com a própria Igreja, a instituição, seus símbolos? Será que nós não estamos vivendo um novo período de pré-reforma? Muito bom. Mais uma pergunta? Levanta a mão, vem aqui para frente. Não? Ninguém?
Tranquilo até aqui? Eu preciso que você fale aqui porque a gente está gravando. Tranquilo? Chegar, eu sei que está um pouco difícil. Vamos abrir o mar vermelho para o irmão chegar. E tem que falar o nome para ficar... É, o nome. Felipe Fernando Falcão, Maranhão. Se a gente está vivendo essa pré-reforma e todas essas coisas que estão vindo por aí, que estão tendo um impedimento, né? No sertão onde eu moro, por exemplo, a mulher já recortou a foto do Valdomiro Santiago e colocou no lugar do santo, né? Como que a gente vai passar por isso e quais serão os novos passos que a gente tem que tomar? Creio que o que nós precisamos fazer é o que foi feito durante o século XVI na Reforma Protestante, é resgatarmos a centralidade do Evangelho. Mencionei sobre isso um pouco na primeira noite, mas é nós amarmos mais o Evangelho do que amamos a nós mesmos, é nós falarmos mais do Evangelho do que falamos das nossas igrejas, é nós exaltarmos mais o Evangelho do que nós exaltamos os nossos líderes, nos encantarmos mais com o Evangelho do que nos encantamos com as nossas denominações e programas pessoais. É este o exercício espiritual, teológico e pessoal que nós precisamos fazer nesta época, porque nós pegamos alguns exemplos assim, extremados, talvez mais de neopentecostalismo radical, em que há um personalismo muito forte, mas como estão as igrejas evangélicas com teologia bíblica, igrejas evangélicas que são reconhecidas como saudáveis? Será que nós também não estamos caindo neste auto-encantamento e nós não precisamos, uma vez mais, aí resgatarmos a centralidade do Evangelho na nossa vida pessoal, em primeiro lugar, na nossa instituição e também, para falar aqui no CBM, no nosso movimento missionário. Eu estive em um país da América do Sul, foi o Peru, e ali, anos atrás, fazendo ali uma pequena pesquisa inicial com pessoas que trabalhavam entre os quechuas, eu perguntei a um peruano quechua se ele conhecia alguns missionários, ele disse que sim, e eu perguntei quais foram os maiores acertos, e ele citou vários acertos missionários, e eu disse qual é o maior erro que você se lembra aí da vivência desses missionários. E uma coisa que eu me lembro bastante, me marcou, foram anos atrás, ele disse: o que vi de mais equivocado na prática missionária é que os missionários falam muito sobre eles, seus programas, suas missões, e demoram anos para nos falar sobre o Senhor Jesus. Então talvez seja o nosso erro também. Então é um momento de uma autocrítica teológica, bíblica, com reflexão profunda para ver realmente onde nós estamos. Deixe-me apenas fazer um complemento. Andando aí mundo afora, dando treinamento na área de plantio de igrejas, percebo que as duas nações missionárias, que são bem evangelizadoras, mas têm muita dificuldade de dialogar e ouvir bastante os locais, as pessoas locais, e de contextualizarem as igrejas a serem plantadas, são justamente a Coreia do Sul e o Brasil. E isso porque a Coreia do Sul e o Brasil são países onde a igreja cresce tanto, e talvez haja esse encantamento com a própria igreja, a tal ponto de nós chegarmos em outros cantos do mundo e querermos apenas reproduzir o que nós temos aqui. E não se engane, isso acontece abundantemente. Brasileiros tentando reproduzir a logomarca da igreja, o templo em miniatura lá no deserto Saara, do jeitinho que há. Eu achei tão legal o que deu o TED lá, eu que apresentei ele, esqueci o nome dele. O TED. O Homero, né? Ele é da Igreja Brasil para Cristo. Ainda bem que lá no Iraque não é Igreja Brasil para Cristo no Iraque, né? É Iraque para Cristo. Isso foi bem interessante. E eu, se me permite compartilhar também, eu trabalho com um Ministério de Comunicação nas igrejas. Esse é um grande desafio da gente como comunicação, tentar não se enxergar como uma agência de publicidade da igreja, onde a gente quer divulgar a igreja, quer divulgar o pastor, coloca essas pessoas em evidência, que eu tenho sempre falado quando eu vou falar com outras igrejas que querem desenvolver isso, é de pensar sempre em divulgar Jesus. Jesus é que tem que brilhar. Então qualquer coisa que você for fazer, pensando na área de marketing, de comunicação, de publicações da sua igreja, lembra que sempre quem deve ser divulgado é Jesus, não a marca, não o pastor, não nenhum nome, para que Jesus realmente seja glorificado.
Bom, meu nome é Rafael, sou de Florianópolis e pensando nessa questão da reforma e uma das heranças foi essa possibilidade de todo mundo ter acesso à escritura e ter a sua pessoal interpretação. Hoje alguns teólogos têm falado na anarquia interpretativa. Essa possibilidade de eu achar que estou interpretando corretamente e isso acaba influenciando na missiologia. Como que a gente vê isso? Como é que podemos melhorar nessa questão? Existe mesmo essa anarquia interpretativa que influencia na missionalidade da igreja? Nós temos acesso a ferramentas de interpretação bíblica que há 15, 20 anos atrás, somente os acadêmicos e os pastores formados em bons seminários tinham. Então, assim, aqueles livros analíticos, etc., que somente tinha naquela biblioteca daquele estudante ali de teologia. Hoje nós temos aí os aplicativos. Eu estou citando aí, outro dia eu estava falando para um grupo de adolescentes e citei então ali um verbo e falei, esse verbo no grego é tal, e o rapaz levantou assim, olha, aqui no meu aplicativo está falando que é diferente, né? Falei assim, mas olha a palavra seguinte, aí está olhando a palavra errada, rapaz. Eu, tá certo, né? Mas estão muito acompanhando. Bom. Então nós temos isso. É claro que tendo muitas ferramentas de interpretação bíblica, eu creio que isso é positivo, isso é uma bênção. Nós trabalhamos com povos não alcançados, trabalhamos com povos que não têm nada da Bíblia muitas vezes, e nós temos aí essa abundância de livros, comentários, pregações, etc. Porém, eu creio que nós precisamos também resgatar a visão bíblica vocacional, ou seja, no meio de todos, há dois princípios bíblicos quanto à edificação da igreja. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Esse é um princípio vocacional teológico bíblico. E eu creio que se nós conciliarmos Efésios 4 e 6 com Atos de 2 a 8, capítulo 2 ao capítulo 8, nós veremos que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para pelo menos 7 coisas: para a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Mas no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Efésios 4:11 diz, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Portanto, nós precisamos também entender que no meio de todos Deus chama alguns para que possam ensinar. Por exemplo, o impacto do dom e ministério de ensino do Dr. Russell Shedd na nossa geração no Brasil. Talvez seríamos um movimento evangélico e missionário herético se não tivéssemos homens como ele que nos ensinaram ao longo das últimas 2, 3 décadas a palavra de Deus. Então, apenas para fechar esse ponto, me chama a atenção que no contexto de Efésios capítulo 4, Deus chama todos os salvos são chamados em Cristo para serem sal da terra e luz do mundo, e essas 7 práticas espirituais. No meio de todos, Ele chama alguns para esses ministérios específicos, mas para que 2 coisas aconteçam. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada, que é o seu ponto. E em segundo lugar, para o quê? Que o evangelho chegue até os confins da terra. Então parece que no meio de todos há necessidade de Deus chamar também alguns. Agora eu fecho dizendo o seguinte: há uma má interpretação bíblica sobre o chamado específico. Esses que são chamados especificamente para ministérios de pastoreio, para serem missionários, etc., mestres, não são chamados para serem maiores, na verdade são chamados para serem menores. Então esse negócio de o líder ele se prescrever títulos ou posições para se destacar não é realmente bíblico. Ele é chamado para ser servo em primeiro lugar. Muito bom. Por favor, aqui na frente. Tem que vir à frente, falar um nome, RG, CPF, dependendo da pergunta. Salário. Salário. Meu nome é Mariana Ribeiro, sou de Volta Redonda, interior do Rio. Ronaldo, você comentou um pouquinho que os cristãos vieram para o Brasil e evangelizaram junto aos índios Tupinambá. Você que trabalhou com tribo indígena e trabalhou também com a questão lá na África, eu queria que você falasse um pouquinho. Se eles tiveram dificuldade, tiveram que pedir reforço, você que vivenciou isso na prática, será que as dificuldades são as mesmas ainda? Quais são essas dificuldades? Qual o maior desafio para o missionário que vá especificamente para esse campo pregar o evangelho? Certo, o campo mais pioneiro no caso, não é? Não é evangelizado.
É uma boa pergunta, até agradeço porque eu queria falar sobre esse assunto. Está tentando enviar um código aqui para alguém, mas veja bem. A pergunta que se levanta por trás desse questionamento é a seguinte: por que os povos não alcançados permanecem não alcançados ainda em nossos dias? Essa é a pergunta. Porque depois de 2.000 anos de história cristã e 500 anos de reforma protestante, temos ainda mais de 4.000 povos não alcançados, 1.800 línguas sem a Bíblia, mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária, 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 comunidades quilombolas, 6.000 assentamentos sertanejos, sem presença de igreja evangélica e assim por diante. Por quê? E a resposta é uma resposta mais contextual. É porque os mais fáceis, aspas, já foram alcançados. Então, as culturas menos distintas, as línguas menos complexas, os povos mais ou menos distantes, os países com menos problemas ou perseguição religiosa, social, esses foram alcançados. Ou seja, ao longo dos últimos 300 anos, a força evangélica cristã mundial alcançou boa parte do mundo e foi deixando para um segundo momento a parte mais difícil, mais complexa. E este é o segundo momento. E uma conclusão óbvia é essa: nós precisamos, portanto, de missionários melhor preparados hoje do que eram preparados há 30 anos atrás. As línguas que não têm a Bíblia, não têm a Bíblia porque ninguém nunca pensou em traduzir a Bíblia. Isso é um romantismo nosso. Não tem a Bíblia porque aquela língua tem uma barreira. O povo mora em um local inacessível. A língua é extremamente complexa, em que pessoas tentaram 10 anos grafá-la sem sucesso e assim por diante. Então, de fato, a complexidade hoje é muito maior e nós precisamos pensar em 3 coisas. Primeiro, em um bom treinamento missionário de longo prazo, para um trabalho de longo prazo. Em segundo lugar, um bom pastoreio do missionário. E em terceiro lugar, um bom quebrantamento e despertamento espiritual em nossos corações, porque esse trabalho não é feito nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, a tarefa que está perante nós é uma tarefa humanamente impossível mesmo. Eu poderia falar aí horas dando alguns exemplos. Posso dar um exemplo? Né? À vontade. Um exemplo. Por exemplo, nós estávamos ali na noroeste africano, dando treinamento alguns anos atrás para algum grupo de missionários que trabalha com uma ramificação do grupo Fula na Gâmbia, uma ramificação específica. E a história dessa equipe missionária é a seguinte: eles trabalham ali exatamente há 35 anos, e nenhuma pessoa se converteu ao Senhor Jesus em 35 anos de trabalho. Então, esta é uma dessas realidades. Mas por quê? Quais são as barreiras? Então, barreiras comunicacionais, linguísticas, culturais e assim por diante. O trabalho, por isso que 95% da força missionária transcultural não trabalha em áreas pioneiras. E eu falo assim, a minha posição missiológica é que a prioridade da igreja é anunciar o Evangelho, mas que existe uma prioridade das prioridades, que é anunciar o Evangelho onde Cristo permanece desconhecido, Romanos 15 e 20. Paulo fala sobre isso em 8 vezes em suas cartas. Ou seja, nós não estamos cumprindo a prioridade das prioridades, porque 95% da população da força missionária mundial acaba ficando em locais ou em ambientes talvez mais acessíveis, e até mesmo por falta de um apoio, de um incentivo, um encorajamento da nossa parte. Por exemplo, enviando missionários por um período apenas de 5 anos para um trabalho pioneiro. Então, 2 anos é para a pessoa chegar, começar a aprender a língua, a cultura, começar a pensar em como vai comunicar o Evangelho. Se tem apenas 5 anos e você já espera resultados. Quando nós chegamos, eu e Rossana, trabalhando com os concombas na África, chegamos em 93, final de 93, 6 meses depois, recebemos a carta de um pastor amigo dizendo: Ronaldo, quantos concombas se converteram ao Senhor Jesus? E eu respondi assim: nós nem achamos a tribo ainda. Então, essa é a realidade. Muito bom. Agora todo mundo quer fazer pergunta, né? E agora? Vamos finalizar com essas 3, tá? 1, 2, 3. Gente, não dá tempo, é 11 horas já. Ronaldo tá cansado. Vamos lá. 4 perguntas então. Quem dá mais? Não, tá bom. Djalma Albuquerque, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Baseado nessa caminhada, campeão, de 500 anos, e olhando para frente, para o futuro, 2 ou 3 tendências que você vê da igreja evangélica brasileira e 1 ou 2 perigos
que a gente precisa ter os olhos bem abertos? De forma positiva, eu vejo que a Igreja Evangélica Brasileira se torna cada vez mais, eu vou usar a expressão, curiosa quanto a uma boa teologia bíblica. Eu acho que essa é uma tendência boa. Os seminários de teologia estão cheios de jovens, não é? As pessoas que me escrevem sobre questionamentos teológicos, como conciliar a crença na predestinação com a evangelização dos povos indígenas. Esse tipo de pergunta que chega de adolescente, 15 anos de idade. Não vou responder. Não vai responder hoje. Mas é plenamente conciliável, né? Deus escolhe, você realmente trabalha servindo o Senhor Jesus. Mas veja bem, o que eu percebo é que essa tendência a uma curiosidade, um conhecimento teológico mais profundo é uma tendência positiva. Uma segunda tendência extremamente positiva é de saturação de plantio de igrejas. A Igreja Evangélica Brasileira quer plantar igrejas e tem plantado igrejas, perto e longe, onde nós pensamos aí, e até interessante, a gente chega em um local pensando que ninguém chegou e ali, às vezes, já temos uma igreja do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Uma outra tendência também bastante positiva é o crescimento missionário, tanto local, nas tribos urbanas brasileiras, quanto também transcultural. Nós tínhamos há 10 anos atrás, talvez 3.500 missionários, e nós temos hoje cerca de 15 mil missionários, então há uma crescente nessa área, graças a Deus. Agora, duas preocupações, seguindo aí o script, né? Duas preocupações. A primeira preocupação é de nós nos encantarmos com o nosso crescimento, nós acharmos que somos autossuficientes. Eu acho que isso está acontecendo. E quando isso acontece, nós passamos a não depender mais de Deus e não depender mais uns dos outros. Nós perdemos a colaboração e nós passamos para a competição. Então, assim, eu transito mais no meio transcultural missionário e não no meio de igrejas locais. Mas eu digo a vocês que eu tenho visto abundantemente o espírito de competição. Estive recentemente em uma igreja no final de semana, sexta, sábado, domingo, hospedado na casa do pastor, e preguei na igreja desse pastor, e eu não ouvi durante o final de semana nada esse pastor falando sobre a sua igreja. Mas eu ouvi tudo sobre a igreja vizinha que cresce mais do que a dele. Sei tudo sobre a igreja, que o pastor prega, heresia, etc, boletim. Então, assim, nós temos um espírito competitivo em nosso meio e no meio missionário também. E o resultado, aliás, a resposta para isso é nós realmente buscarmos o Senhor e quebrantamento de coração. Mais uma, vamos lá. Meu nome é Fábia e eu sou de Belo Horizonte. A minha pergunta é um pouco relacionada com essa questão da reforma protestante. Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito do DNA da nossa igreja. Por quê? Nós recebemos missionários protestantes, né, no princípio, como você citou, mas é muito forte a questão católica, a questão romana. Então, hoje, diante do DNA da igreja brasileira, lógico, salvaguardando, né, a influência que a gente tem das presbiterianas e outras denominações que têm um DNA no ensino, na questão missionária. Hoje, olhando o DNA da igreja brasileira, como nós poderíamos, de certa forma, atacar a questão do ensino de uma maneira prática para tentar reformular, talvez não seja essa palavra, essa questão do DNA, e como nós podemos, olhando para esse nosso DNA um pouco faltoso, preparar o missionário para o campo, um bom preparo missionário diante disso. Muito bem, boa pergunta. Primeiro que o DNA da Igreja Evangélica Brasileira não está fundamentado em nenhum trabalho durante o século XVI da Reforma Protestante. Essa vinda pontual não teve nenhum impacto assim nacional, nem mesmo territorial de médio e longo prazo. O impacto que nós tivemos foi com a chegada dos missionários estrangeiros aqui, então, no século XIX. É de lá para cá, então, que a igreja evangélica cresceu. A gente teve esse gap, então? Tivemos de esse 1500 a 1800? Até 1800 até 1820, a presença evangélica influente no Brasil era mínima. De lá para cá começou então a crescer, se alastrar com planejamentos e
e intencionalidade evangelística nacional, pensando não apenas em um só canto, a chegada maciça de missionários, muitos deles, ou a maioria, norte-americanos. A minha avó foi a primeira a se converter ao Senhor Jesus na cidadezinha de Porteirinha, norte de Minas Gerais. Meu avô era cego desde a adolescência, e os missionários americanos chegaram de avião, e isso se repetiu aí ao redor do Brasil. Evangelizaram os bispos católicos dizendo, feche as portas para os crentes não entrarem, isso era notório, jogue pedra para que eles possam ir embora, mas eles chegaram e ensinaram o meu avô a ler em braille e fizeram uma promessa: nós temos que voltar para os Estados Unidos, mas nós vamos te mandar a Bíblia em braille. Aí o pessoal pensou, esses americanos não vão nunca mais se lembrar de nós. Nós aqui no interior, naquela época só chegava a cavalo, né, lá em Porteirinha. Eles voltaram aos Estados Unidos, enviaram para Salvador, que era o ponto de acesso único naquela época, a Bíblia em braille, e de lá pagaram alguém para levá-la a cavalo até o norte de Minas, Porteirinha, vários dias, entregaram a Bíblia em mãos. Aquilo foi um testemunho tremendo. Rapaz. As portas se abriram para o Evangelho. Minha avó se converteu, era professora primária, e meu pai se converteu com a minha avó, era aluno dela. Mas uma coisa a falar é que a influência, o DNA nosso está aí, na chegada dos missionários norte-americanos do século XIX para cá. Então nós temos aí uma pujança, digamos, evangelística forte, com uma teologia não tão bem enfatizada pelos missionários, que chegaram a ensinar a palavra de Deus, mas de maneira mais básica. Os institutos bíblicos criados no início eram também mais fundamentais, mais básicos. Eu diria o seguinte, que há 3 resultados diretos do DNA para quem nós somos hoje, do século XIX para cá. Em primeiro lugar, nós herdamos dos missionários estrangeiros no Brasil, graças a Deus, o ardor evangelístico. Então, assim, missionário, até missionário na nossa cosmovisão, é aquele que evangeliza, não é verdade? Então, quem é missionário que vai traduzir a Bíblia, mas não tem um trabalho de evangelização direta, às vezes até questionado, porque nossa cosmovisão de missionário, o cara tem que estar na rua evangelizando. Em segundo lugar, nós valorizamos as igrejas locais. Então as igrejas foram formadas, isso é parte do nosso DNA. Nós temos um amor por uma igreja local, não é verdade? Então assim, locais que estive aí em São Paulo outro dia, e um pastor mostrando, olha aqui está a nossa igreja, etc. Eu falei, coisa boa, cadê o pessoal? Não, só construímos o templo ainda, não tem ninguém, mas o Senhor vai enviar. Então a gente tem um negócio assim, com localidade, né, e território assim por diante. E em terceiro lugar, eu creio que nós também ganhamos de maneira positiva assim algo mais relacional, que não chega a ser uma ênfase no discipulado, mas de nós caminharmos uns com os outros. Creio que essa área da comunhão na igreja local, acho que é forte. Do ponto de vista negativo, nós temos, e no movimento, na presença social ou sociocultural e socio-religiosa católica romana no Brasil, nós temos, na igreja evangélica, uma tendência extrema ao misticismo. Nós somos um povo potencialmente místico. Então, mesmo o evangélico com boa teologia, o cara que crê na Bíblia e sabe que a cor da roupa não determina o seu destino, ele passa a virada do ano com a roupa branca. Então, nós temos essas incoerências que são fruto do misticismo. Estive outro dia pelo sim, pelo não, né? Estive outro dia na casa de um pastor, e ao sair de casa indo para a igreja, a esposa já no carro disse, só um minutinho, volta à sua casa, e voltou para o carro, saímos. Eu falei, brinquei, né? Mulher é sempre assim, esquece alguma coisa a mais para colocar na bolsa, fiz uma brincadeira. E ela disse, não, eu fui ler o horóscopo do dia. Assim, eu não creio nisso, eu acho que isso é invenção, mas assim, é uma curiosidade que eu tenho de ler o horóscopo, não sair de casa sem ler, etc. Né? Nós somos um povo potencialmente místico. Vocês estão rindo, mas já vi pregador falando alguma coisa, e alguém faz um questionamento no meio da pregação, e no púlpito ele bate 3 vezes, olhando ali. Pregador reformado, viu? Olha só. Ele disfarça, mas bate, né? Eu já fiz isso, não, brincadeira. Meu nome é Alan, sou daqui da cidade de Atibaia, de São Paulo. 2 coisas bem rapidinhas. Me parece que nós estamos fazendo 500 anos de reforma. Eu não sei se a gente está vivendo mais uma vez um parabéns para você, do que de fato uma reforma mais sólida na igreja, principalmente no Brasil.
Então, a minha pergunta bem direta é assim, olhando para todo mundo que está aqui, como missionários, você acha que a cabeça do missionário brasileiro precisa de uma reforma? Obrigado. Bem, isso é muito amplo, pensando em missionário brasileiro, mas vou apenas dar a minha impressão. Não é a minha impressão que pode estar completamente errada. Eu creio que o missionário brasileiro evangélico tem uma paixão por Jesus e uma paixão pela missão. Isso para mim é claro. Uma paixão por Cristo, uma paixão pela missão. Mas eu vejo que o missionário brasileiro também, ele sofre com 2 ataques frontais. O primeiro é algo mais do coração, que tem a ver com a busca pelo sucesso, a busca pela competição, às vezes a tendência também a aceitar convites da vaidade e assim por diante. Então, aquela expectativa de nós chegarmos em um certo país, na África, com 50 missionários brasileiros na mesma cidade, e eles terem uma boa comunhão, isso às vezes é bem frustrante. Então eu diria que este é um ponto aí talvez negativo. O outro ponto, eu diria, preocupante, no meu entender, é algo mais que tem a ver mais com o cuidado missionário. Nós estamos vivendo uma época de missionários quebrados. Na verdade, estamos vivendo uma época de ministros quebrados. Então, o livro em inglês, Pastors at Great Risk, afirma que cerca de quase 70% dos pastores americanos entrevistados estavam passando ou já passaram por algum tipo de esgotamento em suas vidas e ministérios. Eu não acho que nós tenhamos aqui no Brasil uma estatística, mas talvez nós estejamos aí caminhando nessa direção. Pastores e missionários quebrados emocionalmente. Isso eu não sei, há muitas conversas, sim, aqui da MTB conversa amplamente sobre isso, os líderes de missões conversam, é coisa da geração, é alguma questão mais também sociocultural, é um ataque espiritual, nós não estamos cuidando de nós mesmos, é essa vida frenética que você tem que estar nas redes sociais e responder a todo mundo toda hora, não sei, é uma mistura de todas as coisas, mas nós estamos vivendo uma época em que, você perguntou, afaste o missionário brasileiro. Então a resposta minha, assim, bem sincera, é esta: afaste o missionário brasileiro, é esta face aqui, aparentemente está tudo bem, aparentemente é só sorriso, aparentemente está todo mundo resolvido, mas na conversa íntima do coração, boa parte está quebrada emocionalmente, muitas vezes afetando o casamento, alegria no ministério, cada vez menos encontramos missionários de longo prazo com alegria no ministério, mas carregando somente aquele peso psicoemocional. Então nós precisamos alertar para essa questão do pastoreio do missionário e da edificação do missionário também. Eu sei que é difícil outro dia estar no Oriente Médio dando treinamento sobre plantio de igrejas para missionários que trabalham há quase 30 anos em uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, há 30 anos, e só há 10 pessoas convertidas localmente. Então, assim, essas situações realmente são um peso emocional, mas há outros fatores também. E eu posso deixar talvez um ponto de preocupação sobre aquilo que às vezes tem quebrado os nossos corações. É a falta de uma vida devocional saudável. Missionários que fazem, pastores também, viu, irmãos e irmãs em Cristo aí, das igrejas, que fazem tudo e fazem bem, até com sacrifício, e fazem certo, com excelência, mas não leem mais diariamente, não leem a Bíblia, não oram ao Senhor, não tem tempo de adoração, não refletem sobre a palavra de Deus com a família, e esse negócio tem matado, tem o potencial de matar aí a nossa força missionária. Então eu acho que é uma face alegre, mas preocupante. Quem vai para a quarta pergunta? Chega aqui. Enquanto ele chega, Ronaldo, eu acho impressionante alguém nessa altura da noite ter um pensamento tão organizado, assim, um raciocínio tão redondinho. Mas está tudo combinado, a gente conversou ontem e tal, as perguntas aqui, vocês estão achando que é tudo assim? Não. E depois de passar o dia todo falando e conversando, parabéns, chega aqui. Boa noite, meu nome é Gilson Belfort, sou de São Luís. Em 2017, nós comemoramos muito, celebramos muito, diversos segmentos, né, em relação aos 500 anos da Reforma, tanto a nível mundial, como o caso mais específico do Brasil. Então foi um ano de muita celebração. E a minha pergunta é o seguinte: em 2018, eu até fiz questão de copiar para não perder aqui
a situação aqui, ó. Então, em 2018, nós vamos dar continuidade àquilo que havíamos continuado, ou a reforma vai ser apenas um vento, ou vai ser apenas um evento que se passou. O que a gente vai discutir em 2018 em relação à reforma? Vai cair no esquecimento, ou nós vamos continuar falando sobre isso, discutindo sobre isso, refletindo sobre isso, debatendo sobre isso? Qual é o futuro da reforma, qual é o futuro da igreja? Pastor Ronaldo Lindório. Obrigado. Eu diria... Grande, graças a Deus. Obrigado. Eu diria que a sua pergunta é muito pertinente. Eu vou fazer apenas aí uma reestruturação pensando no presente e no futuro, que você aí mencionou 2017 e 2018. E um paralelo. Na França, a França, que foi influenciada pelo missionário, pelo trabalho missionário transcultural a partir de Genebra reformada no século XVI, que no final do século XVI chegou a ter mais de 2.000 igrejas reformadas e mais de 2.000 escolas. A igreja evangélica na França hoje está praticamente morta, e das 2.000 escolas sobraram apenas 12 escolas cristãs pequenas. Então, o pensamento sobre a relação do hoje com o amanhã, isso é realmente um ponto de preocupação. O que vai acontecer? Eu creio que nós precisamos fazer aquilo que somos ensinados na palavra de Deus realmente a fazer, que é resgatar a centralidade da palavra de Deus. E quando eu falo na igreja, nós precisamos falar primeiro em nossos próprios corações. Então, nós estamos lendo a palavra, amando a palavra, pregando a palavra, estamos meditando na palavra, ou nós estamos de maneira triunfalista e apenas fazendo a festa, falando sobre coisas que nós às vezes não vivemos, não experimentamos. É como discipulado. Conversei hoje à tarde com alguém e falou: olha, nunca tivemos tantos livros e ênfase em discipulado. Eu falei: discipulado é um desses ícones sobre os quais todo mundo fala, todo mundo gosta e pouquíssima gente faz. Na verdade, todo mundo aceita discipulado, é um negócio central. Você discipula, estou pensando em fazer isso um dia, não é? Então, assim, é mais ou menos isso que acontece. Mas eu acho que o futuro é determinado pela graça de Deus alcançando a igreja brasileira para resgatar a centralidade do Evangelho em nossos corações. E eu repito o que eu falei na primeira noite: o Evangelho não é de direita nem de esquerda, o Evangelho é de Cristo. Então, o negócio nosso é nós não nos encantarmos com ideologias, não nos encantarmos com os aspectos sociais, tão somente nos encantarmos com o Evangelho, que passa pelo crivo todas as coisas. Se você for terminar, eu queria, antes de terminar, falar uma coisa. Tá, eu vou terminar. Vai terminar? Mas é assim, pode falar. Assim? Não, pode falar. Geralmente o brasileiro, ele contorna: não, estou pensando em terminar, mas talvez... À vontade, Ronaldo. Não, eu pensei o seguinte: eu penso que todo momento na nossa vida, de fato, é direcionado por Deus. E o Senhor tem um propósito para cada coisa. Aliás, o Senhor tem muitos propósitos para uma só coisa. A gente tem um propósito. Eu vou no CBM para ir ao CBM, né? Deus tem múltiplos propósitos. Você encontra aqui um companheiro de oração para a vida inteira. Na verdade, encontrei aqui um pastor que disse: estive no último CBM, minha igreja local hoje é uma igreja missionária, já enviamos 6 missionários, viemos aqui e já trouxe o pessoal para nós enviarmos mais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas assim, nós temos também as questões mais do coração. Então eu penso que uma maneira, se você me permite, uma maneira boa de nós encerrarmos essa conversa, visto que ele não abriu mais para perguntas, né? Está cansado. Estou brincando. Eu estou pensando em você, Ronaldo. Obrigado. Não, mas estamos todos cansados, claro, do dia. Mas uma maneira boa de nós encerrarmos, pensando em reforma protestante, eu creio que é nós pensarmos e relembrarmos que homens e mulheres, muitas mulheres, desde o século XIV, na pré-reforma, até a reforma protestante do século XVI, entregaram as suas vidas, muitos deles queimados publicamente em fogueiras, porque eles tiveram a audácia de ler e pregar publicamente a palavra de Deus. E foi por essa audácia dada por Deus na vida desses homens e mulheres que o Evangelho chegou até nós. Nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos, temos hoje condições de ter esse ajuntamento pela graça de Deus com homens e mulheres que amam o Senhor Jesus. E talvez nós possamos terminar aqui este momento pensando o seguinte: o que isso tem a ver com a minha vida? Qual é a área da minha vida que precisa de uma reforma urgente?
Não queria terminar falando sobre igreja, instituição, movimento missionário, coisas macro. Eu queria terminar falando sobre o meu e o seu coração. Qual é a área da nossa vida, obrigado, ou da minha e da sua vida, que você consegue identificar pela ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem nos alerta quando nós precisamos de algo a mais ou deixar algo de lado para nós podermos caminhar mais próximos do coração do Senhor Jesus. Então, qual é a área da nossa vida, seja temperamento, da comunicação, de um relacionamento partido, de uma ambição, de um pecado incrustado no coração, de um padrão de pensamento imoral, de fazer coisas certas com motivações erradas, de dúvidas plenas até mesmo quanto à própria fé. Qual é a área da nossa vida que precisa de uma reforma urgente? Talvez seja uma boa maneira de nós pensarmos no efeito da reforma, do resgate da palavra, a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja brasileira. E nós podíamos terminar orando por isso. Com certeza. Pode ser? Claro. Então vamos fazer essa oração. Vamos ficar de pé juntos nesse momento e vamos gastar 2 minutos com isso. Vamos gastar de maneira sincera. Todo mundo está cansado, mas é um cansaço bom. Cansaço de quem passou aí pelo congresso ouvindo homens e mulheres conversando nos corredores, pensando sobre coisas do reino, missões. É um cansaço bom. E talvez ao longo desses dias, ou até mesmo antes do CBM, talvez o Senhor tenha, e a palavra é esta, gente, olhe bem para mim aqui, por favor. A palavra é esta. Talvez o Senhor tenha te alertado. Essa é a palavra. Porque uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz em nós é nos alertar. É Franz Schaeffer quem diz que nós podemos convencer alguém que este alguém é imperfeito, que é pecador, mas só o Espírito Santo consegue convencê-lo que ele está perdido e que precisa de Deus. A mesma coisa acontece com a igreja do Senhor Jesus. A gente pode convencer alguém de teologia, mas quebrantamento só é a ação do Espírito Santo de Deus. Uma coisa nós podemos e somos ensinados a fazer: orar por um coração quebrantado. Aí pensando agora na figura do reformador, o símbolo calvinista mais interessante para mim, que foi o símbolo mais conhecido, de uma mão elevando o próprio coração e com a inscrição em latim: Cor meum tibi offero Domini promptet sincere. O meu coração a ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Essa era a oração diária de Calvino, um reformador no meio de outros reformadores. Essa pode ser a nossa oração também. E a pergunta é essa: há alguma área que o Espírito Santo te alertou nesses últimos dias, dizendo: mude, não saia do CBM sem ser confrontado com isso, mude, transforme, não se contente em apenas ouvir e compreender, mas busque verdadeira transformação. Citando John Knox, um outro reformador, ele disse que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento, ou seja, a gente não consegue se transformar. A gente precisa que Deus nos quebrante. Não é verdade, gente? Quantos aqui não já passaram por isso? Já passei quantas vezes por isso? Uma coisa que eu preciso mudar, não consigo. Se Deus quebrantar nosso coração, nós somos transformados. Quem sabe o Senhor, nesse fim de noite, Ele não queira, neste alertar do Senhor, quebrantar o nosso coração e reformar nossa vida em alguma área. Você crê nisso? Amém. Deus pode fazer isso. Talvez seja um dos motivos de Deus para trazer a cada um de nós aqui no CBM. Vamos orar? A igreja coreana tem esse costume de orar e todo mundo orar aí ao mesmo tempo, mas fique bem à vontade. Vamos gastar 2 minutos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, abre o seu coração, ore ao Senhor, você e Deus, em nome do Senhor Jesus, e ore pela sua vida. Deus reforma a minha vida. Talvez seja a sua oração. Eu creio que um dos privilégios que nós temos é nós orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Todos nós
precisamos seguir a caminhada de nos aperfeiçoarmos na nossa fé no Senhor Jesus, todos nós, e somos todos imperfeitos, mas talvez haja entre nós alguns em crise. A gente falou aqui sobre crise, e quando eu falo sobre crise, eu me sinto assim, coração pesado de terminar um momento de falar sobre crise do coração, crise pessoal, sem orar, porventura, por alguns, ou por aqueles que estão passando por crise. Crise é crise. Todos nós passamos por dificuldade, isso é coisa da vida. Mas crise é aquele momento da vida em que você diz, eu não aguento mais. Esta é a crise. Então, se há aqui entre nós pessoas passando por crise, nós estamos aqui em família, não há aqui entre nós maiores nem menores. Somos todos igualados pela graça de Deus, não é verdade? Todos, né? Todos. Sem a graça é pó, né? Mas com a graça é vida. Então, nós estamos aqui igualados pela graça. Aqueles que porventura estão aqui, vieram para o CBM, estão aqui nessa noite, mas estão com o coração em crise, em alguma área. Vamos orar, nós podemos orar por você nesse momento, mas aqui na frente, você pode se aproximar aqui, a gente faz um grupinho aqui e ora pela sua vida. Se você está aí passando por uma crise pessoal, uma coisa no seu coração, e que você pensa, é um momento que eu gostaria que a Igreja de Cristo orasse por mim. Mas eu queria que você viesse aqui na frente. Porque aí a gente pode cercar vocês e orar. Às vezes nós estamos passando aí momentos, nos sentimos solitários, em que no coração a gente está falando, eu não aguento mais. Só que no meio da festa todo mundo está sorrindo e parece que tudo está bem. Não é verdade? Mas a gente pode, na presença de Deus, a gente pode assim conversar face a face, olhos nos olhos. E o Senhor faz isso conosco todos os dias. Não tem problema essa questão do aperto, não. Você pode se aproximar, e se tiver alguém aí que veio e você está perto também, quer orar por essa pessoa, se você também vem, coloca a mão sobre o seu ombro, e nós vamos orar aqui uns pelos outros, então, nesse final de dia. Então vamos orar por duas coisas. Nós vamos orar por uma reforma em nosso coração. Amém, gente? Um amém reformado fraco. Não é? Graças a Deus. Uma reforma em nosso coração. Agora eu queria que você nessa oração fosse muito objetivo com Deus. Que se essa reforma em seu coração é altamente necessária, ela tem nome. Ela tem nome. Ela pode se chamar adultério, inveja, ciúme, competição, não sei. Mas ela tem nome. Eu gostaria que você pudesse nomear nessa oração. E nós vamos orar pelos irmãos que estão passando por alguma crise. E a nossa expectativa é que Deus possa visitar suas vidas nesse momento. E dar assim, sobre o que nós podemos orar. Nós podemos orar para que Deus possa renovar, dar uma força nova e renovar a alegria. Amém. Podemos orar por isso? Vamos orar, gente? Senhor Deus, nós te louvamos neste fim de noite. O Senhor é nosso Deus. Ó Pai, o Senhor que é o Deus da vida, o Senhor que é o Deus da eternidade, e o Senhor que é o Deus da palavra, que nos deu a tua palavra. Senhor Deus, nós a temos em nossas mãos e em nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, conversar com o Senhor nesse momento com ações de graças, porque pela tua graça o Senhor reformou corações lá no século XVI, de irmãos e irmãs que pagaram um preço assim altíssimo, ó Deus, para servirem ao Senhor e fazerem com que o evangelho do Senhor Jesus puro chegasse até os nossos dias. Louvado seja o teu nome. Nós queremos especialmente louvar o Senhor por aqueles, ó Deus, que foram martirizados, por aqueles que foram queimados em praça pública, aqueles que foram, Senhor Deus, encarcerados, humilhados, expulsos, aqueles que andaram forasteiros e peregrinos, expulsos de casa. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essas vidas, porque pagaram preço, ó Deus, mas nós queremos te louvar sobretudo, pelo preço que foi pago pelo Senhor Jesus, com seu sangue derramado há 2000 anos atrás, para a salvação de todo aquele que crê. E nós vamos falar aqui nessa noite, nós cremos, Senhor Deus, foi pela nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, nós somos apenas gratos, profundamente gratos. Ó Deus, nós queremos orar pelos nossos corações nessa noite. Deus, reforma os nossos corações. Não queremos apenas conversar sobre teologia, missiologia e movimento missionário e sair daqui com uma informação a mais na nossa cabeça. Não é isso, Senhor Deus. Reforma os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor Deus, qualquer, ó Pai, ímpeto de
de impureza sexual, de competição ministerial, de inveja ou ciúme. Senhor Deus, tira, ó Pai, qualquer amargura, ira, esse temperamento descontrolado, Senhor Deus, muitas vezes, palavras frívolas, jogadas ao vento, conversinhas, críticas gratuitas, conversinhas na internet, só para rir e censurar o irmão, sem nenhum tipo de amor. Senhor Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, reforma o nosso coração, ó Deus, nos dá assim uma vida mais santa, mais perto do Senhor Jesus, mais bíblica. Senhor Deus, uma vida realmente reformada, não reformada de usar paletó e gravata, mas reformada de joelhos na terra e corações cheios de verdadeira adoração. Senhor Deus, nós queremos orar também por esses queridos irmãos e irmãs que estão aqui à frente, e eles estão aqui dizendo: nós estamos vivendo um dia mau, estamos vivendo uma crise. Ó Deus, a gente não pode solucionar nada nessas vidas, nem na nossa vida, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa nova e boa acontecer, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor Deus, para que o Senhor possa consolar quem está desconsolado, o Senhor possa renovar a alegria para quem só experimenta tristeza, para que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa dar tranquilidade, ó Deus, essa é a nossa oração, tranquilidade para quem está ansioso, e uma tranquilidade experimentada hoje à noite com uma boa noite de sono, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que os teus filhos saiam daqui, eles e nós, com a fé renovada no Senhor Jesus, porque quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Então, Senhor Deus, aumentem a nossa fé, ó Pai, para que nós possamos de fato descansar no Senhor. Ó Deus, eu quero orar também se há aqui algum missionário, algum pastor ou algum líder que chegou nesse congresso pensando em desistir, assim que o negócio está tão apertado, pesado, que a vontade é de desistir. Ó Deus, nós oramos como igreja aqui reunida nessa noite, dizendo: Senhor Deus, renova a esperança, dá uma força nova. E ó Deus, eu tenho orado isso pela minha vida e oro pelos irmãos também. Senhor Deus, se eu possa renovar a nossa alegria no ministério, alegria no ministério, é a nossa oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ronaldo, muito obrigado. Obrigado pela sua vida, por como você permite Deus te usar. Obrigado mesmo por tudo que você significa pra gente.